Agora, amados, nós estamos avantes nos 52 dias. Terminamos o primeiro, foi sobrenatural. Agora começamos o segundo, está sendo mais sobrenatural ainda. Então essa igreja nunca mais vai fechar as portas. Vou repetir isso. Essa igreja nunca mais vai fechar as portas. Todo dia, 7:30 da noite, você pode vir aqui. Vai ter louvor, palavra e adoração. Só que nós estamos grávidos. Nós estamos grávidos. Eu, pastor Suzano, todos os ministros de louvor. Quem é ministro de louvor, músico, que levanta a mão assim. Todos os músicos e ministros de louvor, dá um glória a Deus bem forte. Nós estamos grávidos de 24 horas de adoração. Eu preciso de 72 ministros de louvor para isso. Fala para o teu irmão, se torne ministro de louvor agora, rapaz. Fala para ele. Para que a gente tenha uma escala, sem que pese para ninguém, mas qualquer hora do dia e da noite tem um grupo aqui adorando o Senhor. Forte esse aplauso ao Senhor. Tem igrejas responsáveis pela guerra espiritual, tem igrejas responsáveis por evangelismo. Nossa igreja é uma igreja de sacerdotes. Nós nos reunimos para ministrar ao Senhor e recebermos a sua palavra e profetizarmos a sua palavra. Amém, amados? Então vamos começar a ser fiéis nos 52 dias. Eu tenho certeza, irmão, absoluta, pelo menos 3 vezes a semana você pode vir aqui orar às 7:30 da noite. Quem levanta a mão e diz: eu recebo essa palavra. Ontem eu ministrei o abecedário da vida no Espírito, palavra número 9. Amanhã eu vou ministrar o abecedário da vida no Espírito, palavra número 10. Quem estava aqui ontem foi tremendamente abençoado, a glória a Deus. Foi muito forte ontem. Amanhã vai ser porção dobrada em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3. Thank you. Thank you. Apóstolo Suzano. Segunda Coríntios capítulo 3, versículo 18. Quantos têm fome da palavra de Deus? Hoje nasceu Ouvir e Crer em Juiz de Fora, Minas Gerais. O casal está aqui, fica em pé, pastor Robson, pastora Jo, vamos dar salve de palmas para eles. Estão abrindo o ministério Ouvir e Crer em Juiz de Fora. Irmão, vai pipocar no Brasil inteiro esse negócio. Estou falando para vocês. Estou falando com vocês. O Brasil vai orar em línguas. Mas essa obra não é minha, não. Essa obra é do Espírito Santo. Eu só sou o canal na mão dele. Amém? Quero falar essa noite sobre o seguinte tema. O âmago da vitória para aquele que vive em Deus. Eu tenho tido, nessa jornada de quase 20 anos, entregue no altar da oração, muitas experiências com a minha fé. Experiências de cura,
onde Deus me livrou da morte várias vezes, experiências de libertação de problemas mentais e emocionais profundos que me atormentavam. Ontem eu falei sobre isso. Experiências de prosperidade. Essa visão, amados, para quem entra hora após hora, ela funciona. Porque não tem como o Espírito Santo orar em mim, por mim, a Deus, e o próprio Deus não responder a oração que Ele mesmo fez. Romanos capítulo 8, verso 26, não precisa abrir, segura aí em 2 Coríntios, diz que semelhantemente o mesmo Espírito intercede por nós. Sabe esse problema que você está enfrentando aí? O Senhor já venceu ele. Sabe esse buraco que você caiu? Jesus já passou por ele. Sabe esse penhasco que você está? Jesus já esteve nele. Ele desceu no mais profundo abismo e subiu acima dos céus, para que você não perca nenhuma guerra. Não há nada que você esteja passando que Jesus já não passou por você, e Ele mesmo não possa ser a resposta que você precisa. Mas como eu experimento isso? Como eu ativo isso? Como eu vivencio? Porque quando eu falo de vida no Espírito, irmãos, eu não falo de uma teoria. Às vezes as pessoas falam assim: ah, pastor Heber fala manso, né? Pastor Heber parece que ele fala tranquilo. Eu descobri há muito tempo, irmãos, que eu não preciso mais pôr energia da minha alma aqui para convencer ninguém. Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo tal, aleluia! Nessa noite Deus vai falar com você. Eu estou liberto disso, ó. Por quê? Porque a energia da alma só produz Ismael, não produz Isaac. Quando eu ministro, eu produzo morte na panela. Mas quando a vida de Deus flui de mim, o povo é alimentado. Então, essa vida no Espírito, ela é real. E ela funciona para quem pratica. E você vai começar a ter experiências com Deus profundas. Em cada área da sua vida. Em cada área da sua vida, Deus vai tirar você do natural. Ensinar você a andar sobre as águas. Em cada área da sua vida, talvez hoje seja saúde, talvez hoje seja uma área sentimental, família, finanças, ministério, casamento, faculdade, um concurso que você precisa passar, eu não sei. Eu sei que a vida tem um curso que nós temos que enfrentar, e muitas coisas nos aguardam na caminhada. No caso de Paulo, por exemplo, aguardava ele cadeias, tribulações, 3 naufrágios, um apedrejamento, açoite sem medida, perigos entre salteadores, perigo entre rios, perigos entre falsos irmãos, perigos e perigos. A jornada de Paulo especificamente foi muito sofrida. Paulo sofreu muito pelo Evangelho. Claro que ele teve graça para passar o que ele passou, porque Deus disse para ele em 2 Coríntios capítulo 12: minha graça te basta. Então não há nada que você esteja passando que não haja graça de Deus para você passar em vitória essa situação. Você pode atravessar esse vale em vitória. Quem recebe essa palavra? Fala para 3 pessoas perto de você: não é derrota, é vitória. E eu tenho percebido nesses quase 20 anos, amados, que experimentar a palavra de Deus através do exercício da fé, que vem por ouvir uma palavra no meu espírito, é a chave de tudo. Experimentar a realidade do reino dos céus, por ter uma fé
desperta por ouvir a voz do Senhor, é a chave. Sempre que você ouve uma palavra de Deus dentro do seu coração, claro que eu estou pregando aqui para pessoas que entram para o quarto e oram em línguas e meditam na palavra. Se você não tem vida com Deus, você vai ter dificuldade de me entender, porque eu estou falando aqui para pessoas que oram. Eu não estou pregando para uma igreja que não ora, eu estou pregando para uma igreja que ora. Tem gente que vem nos nossos cursos, não entendem nada. Eu cheguei lá, não entendi nada, ninguém me cumprimentou, não volto a essa igreja mais nunca. Claro, eu não estou pregando para a sua carne, eu estou pregando para o seu espírito. Eu quero ver Deus amadurecer o seu espírito. Eu quero ver Deus desenvolver seu espírito. Eu quero ver Deus desenvolver sua fé. Diante de você os montes serão removidos. E não há acepção de pessoas, porque não é por obras, é pela graça. Não é pela lei dada por Moisés, é pela graça enviada por Jesus Cristo. A justiça de Deus não é uma conquista, é uma dádiva. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então eu, como pastor desse rebanho, eu tenho um encargo no meu coração. Um encargo, que é ajudar você a experimentar o que eu experimentei. Não ser minha cópia. Cada um tem a sua personalidade. Não ter o meu chamado. Cada um tem o seu chamado. Não, eu não quero que você copie o meu chamado e se torne igual a mim. Não, você tem sua identidade, irmão. Você tem a sua digital. Você tem a sua personalidade. Ninguém precisa vir pedir para mim para viajar. Pastor, eu queria te pedir sua autorização, porque eu vou viajar. Para onde, irmão? Eu vou para a França. Sabe, umas coisas que acontecem nas igrejas, incrível. Para viajar tem que pedir para o pastor. Não quero controlar você não, irmão, de forma alguma. Mas eu quero pegar na sua mão e te ensinar um caminho em Deus, onde certamente você se tornará o que Deus te chamou para ser. Se você é goiabeira, você vai dar goiaba, ainda que o sistema te ordene a dar abacate. Se você é abacateiro, você vai dar abacate, ainda que o sistema lute para você produzir laranja. Mas você não é um laranjal, você é uma goiabeira. Cada um de nós produz segundo a sua espécie. Mas isso não é fruto de frequentar a igreja, isso é fruto de frequentar o quarto. É o tempo que você passa sozinho com Deus. E aqui eu não quero estipular uma quantia. Passe o tempo que você conseguir passar, mas passe. Pastor, eu consigo ficar 1 hora com Deus todo dia. Então fique. Pastor, eu consigo ficar meia hora eu consigo ficar lá no meu quarto, com a minha Bíblia, orando em línguas. Amém. Seja fiel no pouco, Deus vai mover céus e terra. Deus vai te dar mais sede, Deus vai te dar mais fome, Deus vai te dar mais fogo, e você vai começar a passar mais tempo na presença dEle. Porque aqui não é um lugar onde você será treinado pelo homem. Aqui é um lugar onde você será treinado pelo Espírito Santo. Aqui não está se levantando uma religião, aqui está se levantando um exército. E o Senhor diz a muitos aqui: filho, chega de mamadeira na tua boca, chega de chupeta na sua boca, chega de se escandalizar. Quem se escandaliza é menino, amados. Jesus foi muito claro: quem fizer escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço. Quem se escandaliza é menino, é criança. Pessoas maduras nunca se escandalizam. Por quê? Porque eles não estão firmados no homem. Eles têm um relacionamento com Deus que é tão vivo, tão real, tão tangente, tão perceptível. A voz de Deus é a voz mais alta no coração deles. Nada que acontece no exterior abala a fé deles, porque eles já têm uma voz aqui que guia eles.
Não estou dizendo que você deve concordar com o erro de ninguém, assinar embaixo do pecado de ninguém. Não é isso. Eu estou dizendo que quem é maduro não se escandaliza, não tropeça. Pelo contrário, quem é maduro se torna uma pedra na casa de Deus, e não uma pedra morta, mas uma pedra viva. Então esse caminhar é um caminhar experimental. E é muito triste olhar para um povo que não estão atrás de uma experiência cristã, estão atrás de uma doutrina cristã, estão atrás de um desencargo de consciência. Eles procuram a igreja que mais se adapta com a personalidade deles, com o jeito que eles gostam. E se gritar demais ele sai, se não gritar nada ele sai também. Se tiver a bateria muito alta ele sai, se não tiver bateria, ele sai também. Se cumprimentam ele, ele fica. Se esquecem ele aqui, ao invés dele semear amor, ele vai embora. Ele diz assim: eu vou embora dessa igreja, tem 3 meses que eu estou aqui, ninguém nunca me viu. Comece a ver você. Ao invés de você sair da igreja, fique na igreja e semeie o que você está vendo. Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. O que você não está recebendo aqui de alguém é porque você é a fonte para dar. Dá uma sacudidinha no seu irmão e fala assim: joga essa chupeta fora, joga, fala para ela. Não, é sério. Se ele for pastor, aí que você vai falar forte mesmo. Sacode ele, fala: joga essa mamadeira fora, irmão. Chega de meninice, chega de picuinha, chega de aquele espírito crítico. Não. Eu encontrei um lugar que me ensina a andar em Deus. Eu encontrei um lugar que tem uma palavra que alimenta o meu espírito. Eu encontrei um lugar onde eu posso aprender como descer do barco e andar sobre as águas. Aleluia! Eu sou a justiça de Deus na terra e posso reinar em vida. E jorrou. Levanta a sua mão e diga: eu sou. Mais forte, igreja: eu sou a justiça de Deus na terra. Mais forte, diga: eu não estou aqui para ficar na mamadeira. Pastor, aqui tem escola dominical? Não. Pastor, aqui tem cursão? Não. Vocês têm um curso de teologia? Não. Vocês têm a sociedade feminina? Não. Os gideões já operam nesse lugar? Não. Não que essas coisas em si sejam erradas, é que isso não é o nosso foco. Nosso foco é te ensinar a andar sobre as águas, vencer Satanás, vencer a doença, vencer o pecado, andar no Espírito, te ensinar a crer, te ensinar a crer. Eu não sei de quantas igrejas você já foi membro e você continua com medo do diabo, com medo da morte, com medo. Não, aqui é um lugar onde o medo vai sair da sua vida. Aqui é um lugar, querido, onde um espírito da fé, que é intrépido, que é ousado, que é corajoso, que é destemido, vai tomar conta do seu coração. E você vai resistir o diabo, ele vai fugir da tua vida. Realidade espiritual, diga isso 3 vezes. Aleluia! Agora, quando Paulo era atacado,
E o apóstolo Paulo, ele foi... O apóstolo Paulo, ele foi... Tá bom, tá bom. O apóstolo Paulo, ele foi muito atacado. Uma vez, por exemplo, ele foi apedrejado. Alguém aqui em algum filme já assistiu um apedrejamento? Alguém já assistiu um apedrejamento? Coisa horrível. Deram Paulo como morto. Aquele dia eles tinham certeza que Paulo havia morrido, porque eles estavam atrás dele há muito tempo para pegá-lo e matá-lo. Eles tinham certeza que Paulo tinha morrido. Mas a Bíblia diz que depois do apedrejamento, Paulo está ali arrebentado, talvez dentes quebrados, ossos da cabeça, dos braços, da perna. Paulo arrebentado ali no chão, e eles então... Os irmãos vêm depois, rodeiam Paulo, e Paulo se põe de pé. Entra na cidade. Como que alguém que acabou de passar por um apedrejamento se levanta e entra na cidade? E o pior, ele não ficou 6 meses na UTI local para ser recuperado. No outro dia, ele saiu para viajar com Barnabé. Ou seja, quando ele se levantou completamente curado. Por que 3 naufrágios não pararam ele? Num dos naufrágios, na ilha de Malta, ele foi picado por uma serpente. E todos ficaram observando ele inchar e cair morto, mas ele simplesmente chegou no fogo, balançou a serpente e não aconteceu nada com ele. Aconteceu sim um avivamento naquela ilha de Malta. Onde aquele homem passava o avivamento. Onde eu quero chegar? Olha para mim, querido, preste muita atenção. Paulo era um homem que, antes que o ataque chegasse, ele era transformado para outra dimensão. O diabo nunca conseguia chegar em Paulo e encontrar algo em Paulo que recebesse aquele ataque. Satanás nunca conseguiu, nunca, a ponto dele dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quando a guerra chegava, Paulo já não era aquele Paulo de quando o diabo planejou pegar ele. Porque o diabo, ele não é onipresente, nem onipotente, nem onisciente. Ele não é. E quando um principado, uma potestade estão planejando contra mim, o mesmo espírito que habita em mim está lá no meio da reunião assistindo tudo. Com gás. O que eu estava falando, gente? Hã? Falei que eu ia lembrar. Quando Satanás se reunia para planejar contra Paulo, porque se era alguém digno de ser parado nessa terra, era Paulo. Paulo escreveu 2/3 do Novo Testamento. Se é um homem que o diabo quis parar, era ele. Mas quando os demônios se reuniam para planejar, eles esqueciam, ou não sei, que tinha ali sempre uma 4ª ou 5ª pessoa chamada Espírito Santo. E depois que o plano ficava pronto, eles tinham que implementar o plano. Eles tinham que encontrar as pessoas, endemoniar em pessoas, levantar líderes.
tinha todo um projeto demoníaco até conseguir pegar Paulo. Mas nesse processo, o Espírito Santo ia em Paulo. Romanos 8, 26. Semelhantemente, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. 1 Coríntios 14, Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus que fala em línguas mais do que todos vós. Ou seja, através dessa linguagem sobrenatural, Paulo estava sempre 3, 4, 5, 10 passos na frente do diabo. E como que isso acontecia na prática? Porque o dom de línguas é um dom de revelação. Quanto mais você ora em línguas, mais você vê a glória de Deus. Quanto mais você ora em línguas, mais você discerne o Espírito Santo. Quanto mais você ora em línguas, mais você separa alma e espírito. Mais você discerne o que é emoção e o que é voz de Deus, o que é raciocínio e o que é fé. Mais as coisas ficam claras. Quanto mais você ora em línguas, mais as coisas ficam cada uma em seu lugar. A oração em línguas é uma chave para organizar o seu mundo interior. A oração em línguas é uma chave para focar o seu mundo interior. E quando Paulo orava em outras línguas, ele não sabia que muitas vezes o Espírito Santo já sabia que um naufrágio viria pela frente, um apedrejamento viria pela frente, uma batalha viria pela frente. E quando Paulo, na sua caminhada, encontrasse com o problema, ele não era alguém derrotado por aquilo, porque ele já era transformado por dentro em outra dimensão de glória. Vou te provar isso. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Perdão, verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há... Quero que você levante a sua mão e fale o mais forte que você puder. O Senhor. Mais forte, igreja. O Senhor. Não é o apedrejamento. Mais forte, igreja. O Senhor não é o naufrágio. O Senhor não é a doença. O Senhor não é a pobreza. O Senhor não é a crise brasileira. O Senhor é o Espírito em mim. O Senhor é o Espírito. Preste atenção. Paulo começa a dizer assim: irmãos, Paulo aqui está entregando o seu segredo apostólico de vitória. Paulo aqui está entregando. Eu não posso contextualizar todo o livro, porque nós vamos perder muito tempo aqui. Não é perder tempo, mas nós vamos estender muita palavra para me te mostrar tudo o que eu quero te mostrar. Eu já quero ir logo no ponto, amém? Mas preste atenção nisso. Paulo, nessa jornada, descobriu que sempre que ele estava no Espírito, quem governava era o Senhor. Ele não está trazendo uma doutrina aqui, ele está trazendo uma experiência. Ele lembrou do naufrágio. Puxa, o Senhor foi o Espírito da minha vida. Quando ele estava apedrejado, todo arrebentado, ele só deu um lapso de olhar, se levantou curado. O Senhor é o Espírito da minha vida. Cada situação que o diabo enviava a fim de pará-lo, Paulo se levantava no Espírito e a situação era vencida. Paulo atravessava aquele muro, Paulo vencia aquela circunstância. E eu estou aqui como profeta de Deus para dizer: você vai vencer essa situação. Você vai vencer essa situação. Porque o mesmo Espírito que habitou em Paulo habita em você. O mesmo Espírito que habitou em Paulo habita em mim. E Paulo disse: dou graças ao meu Deus, porque eu falo em línguas mais do que todos vós. Aleluia! Por isso a Bíblia diz que a nossa jornada é de fé em fé, de glória em glória. O que significa isso? De um passo de obediência para um outro passo de obediência, que te levará a um nível de glória e que te levará a outro nível de glória.
E há outro nível de glória. E há outro nível de glória. E há outro nível de glória. E há outro nível de glória. Você conhece o nível da glória de Deus hoje, mas o Senhor te diz: filha, eu vou te revelar um novo nível de glória na tua vida. Eu vou te levar uma fé maior. Eu vou te levar uma glória maior. Você vai viver num lugar que você nunca viveu. Você vai descobrir lugares no meu espírito onde você habitará. E nesse lugar você descobrirá que o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Aleluia! Senta direito nessa cadeira assim, estufa o peito, levanta a cabeça. Todo mundo, obedece. Estufa o peito, levanta a cabeça. Faz assim um braço de guerreiro. Fala bem forte comigo: o Senhor, em mim é o Espírito. Não importa o que virá pela frente. Todas as vezes que eu me entrego no hora após hora, orando em outras línguas, o Espírito constrói em mim aquela rocha que é mais alta que eu. Quando o diabo chega, ele chegou atrasado. Você não é pego de surpresa. O diabo é pego de surpresa. Eles pensaram assim: não dá, vamos levá-lo para uma cruz, vamos matá-lo. Nós precisamos de um traidor entre eles. Aí o próprio Satanás disse: eu vou entrar em Judas. Eu vou entrar em Judas. E eu vou fazer a coisa acontecer. Chega, não matar esse cara. Ele diz que está trazendo o reino dos céus. Se ele morrer, o reino dos céus não vem. Aí Judas entrou, Satanás entrou em Judas, Judas trai Jesus, Jesus é traído, vai parar na mão de Caifás, Anás, vai parar na mão de Pilatos, de Herodes. Jesus é crucificado e todo o inferno está ali celebrando a vitória. Conseguimos calar a maior voz profética da história, conseguimos destruir o maior apóstolo da história. Acabou esse negócio de milagre, acabou esse negócio de cego enxergar, surdo ouvir, morto ressuscitar, acabou! E Jesus pendurado na cruz, no comando de tudo. Quem estava no comando não era Roma. Quem estava no comando não eram os fariseus. Quem estava no comando eram os céus. Ninguém entendia o que ele falava. Ele falou umas 300 vezes: eu vou para Jerusalém, vou sofrer, vou morrer e vou ressuscitar. E eles ficavam assim: o que ele está falando? Pode ler na Bíblia. Todo texto que diz que ele disse que ia morrer e ressuscitar, eles não entendiam. Se eles que eram discípulos não entendiam, você imagina que o diabo vai entender? O diabo habita nas trevas escuras. Ele é um espírito de trevas. Ele falou: eu vou para Jerusalém, vou sofrer, vou morrer, e no terceiro dia vou ressuscitar. E eles ficavam assim. Os discípulos não entendiam. A cruz era um segredo guardado no coração de Deus de eternidade a eternidade, para aniquilar
aniquilar o pecado. Jesus ficou ali pendurado, as trevas começaram a vir, começou a vir sobre ele o câncer, veio sobre ele a hanseníase, veio sobre ele todo tipo de gripe que existiu, existe ou existirá, todo tipo de infecção, todo tipo de maldição, todo tipo de pecado que você já cometeu, tudo que você já fez, se você já molestou alguém, se você já foi molestado, isso foi descendo sobre ele. Ele fala do cálice da nossa salvação, e ele foi bebendo o cálice, bebendo, as trevas, eram 3 da tarde, as trevas ficaram tão densas que você podia tocar nelas, todos os principados, todas as potestades, todos os demônios do inferno estavam ali, e Jesus foi absorvendo o mal, absorvendo o pecado, as doenças, a pobreza, a miséria, a maldição, tudo que Adão deu para o diabo, Jesus estava tomando de volta, até que... Ouça. Ele ficou ali na cruz até que o último pecado, enfermidade ou demônio, sei lá, ele... A escuridão foi embora. Ele olhou para o Pai olhou para ele. Está consumado. Aleluia. Diz a Bíblia que ele não foi a cruz, não foi o sacrifício, não foi a falta de sangue, não foi sua hemorragia sanguínea, não tinha mais sangue para sair daquele corpo, mas ele estava vivo, e Jesus ficaria vivo 1 semana se precisasse. Mas a hora que ele viu que estava tudo cumprido, ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Diz que ele abaixou a cabeça primeiro. Ele abaixou a cabeça e rendeu o espírito. Só que o espírito dele era pecado, era doença, era maldição. Aí ele levou tudo aquilo para o mais profundo do abismo. Plantou no inferno, sofreu as dores do inferno. Salmo 22 conta essa história. Sofreu as dores do inferno 3 dias por nós, completamente dependente do Pai e do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fosse buscá-lo, ele estaria lá até hoje. Mas no final de 3 dias, a luz brilhou naquele lugar. E o Espírito de Deus pegou Jesus Cristo e os seus olhos abriram, e ele se levantou, a pedra foi arrastada, e Jesus Cristo de Nazaré ressuscitou dentre os mortos. Forte esse aplauso à palavra do Senhor. Forte esse aplauso à palavra do Senhor. Dê um grito de vitória. Celebre a sua salvação. Ele não está morto, ele está vivo. Ele não está morto, ele está vivo. Ele não está morto, ele está vivo. Jesus venceu. Aleluia. E enviou o Espírito Santo para morar em você. E o Espírito Santo trouxe essa linguagem sobrenatural, para que você possa ser sempre transformado antes que o problema chegue. Olha o que diz o texto, verso 18. Vamos ler o 17 novamente. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor há liberdade.
E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, ou seja, pela nossa nova natureza recriada, contemplamos a glória do Senhor nos nossos corações. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Todos nós, sem a lei, firmados no sangue, contemplamos a sua face, a sua glória, e somos transformados. Levanta a sua mão e diga comigo: somos transformados. Fala bem forte comigo. Toda vez que eu estou orando em línguas e vem uma revelação, aquela revelação produz uma mudança íntima, e eu dou um passo à frente do diabo. Mais oração em línguas, mais revelação, outro passo à frente. Mais oração em línguas, mais revelação, outro passo à frente, outro passo à frente, outro passo à frente, outro. E ele fica doido, porque ele nunca chega onde você está. Você está na velocidade do Espírito, através do descanso da fé. Olha o capítulo 4, nós vamos encerrar, verso 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos de jeito nenhum. Eu não desfaleço não. Eu não. Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. É isso que Deus vai te dar essa noite, a manifestação da verdade. Verso 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Cristo. Porque Deus que disse: das trevas da minha alma resplandecerá a luz do meu espírito. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aleluia! Agora eu não estou mais focado nos meus problemas, não estou mais focado no que eu sinto nem no que eu vejo, eu estou focado em Cristo. Querido, pela fé eu arranco você do lugar que você está hoje, e eu levanto a sua cabeça, levanto seus olhos, levanto sua fé e te coloco focado em Cristo. Olhe para Ele, contemple a Ele. Se você olhar para si, você vai se enfraquecer. Se você olhar para Ele, você vai se fortalecer. Aí ele diz assim no versículo 7. Eu falo e vocês respondem: temos porém este tesouro. Todos temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Agora verso 8, põe mel na sua boca e fala assim comigo: em tudo. Tudo é tudo, vai lá, verso 8. Diga: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então, irmão, preste atenção nisso.
Quando o Espírito Santo te atrai para o quarto, para você orar em línguas e meditar na palavra, quando o Espírito Santo te atrai, todo mundo foi dormir na sua casa, 11h30 da noite, aí você levanta pé a pé, vai lá para a sala, ficar com Ele. Ou talvez você se levanta na madrugada, sempre que você entrega um tempo para Ele, Ele vai colocar a eternidade em você. Sempre que você entregar um tempo para Ele, Ele vai entregar a eternidade para você. Você tem tempo, Deus tem eternidade. Eternidade significa que eu saio do tempo e enxergo tudo como Deus enxerga. E por estar nele, eu posso ver o presente, o passado e o futuro dessa situação. E eu já sei porque sei que sou mais do que vencedor. Mais do que vencedor. O maior desafio que nós temos não é termos cultos abençoados, temos uma logística perfeita, estamos abrindo ouvir e crer no Brasil inteiro, fora do Brasil, está nascendo no Chile, Estados Unidos, Inglaterra, França, Espanha, Angola, Uruguai, Peru, México. Esse não é o meu maior desafio. Isso aí é só os frutos da semeadura que foi feita por quase 20 anos. O maior desafio é ter uma igreja que ora. É ter aqui um povo que conhece o Senhor. Não é um povo perfeito, que não peca, que não pisa na bola, não. É um povo firmado no sangue de Jesus. Mas um povo apaixonado por Jesus Cristo. Um povo, irmãos, que já descobriu que Ele é tudo o que nós precisamos. Você é tão especial para Ele. Pastor, mas eu pequei muito nos últimos dias. Foi por isso que Ele apanhou muito na cruz. Você está livre. Recebe o perdão dEle. Levanta a cabeça e volta a bola para frente. O filho pródigo voltou para casa com uma lista de pecados para confessar. O pai nem deu atenção. O pai só abraçava ele e beijava. Ele quer você. Não como você deveria estar. Ele quer você como você está. Ele não te ama pelo que você deveria ser e não é. Ele te ama pelo que você é. Quem ama esse Deus? Assentado como você está, adora Ele um pouquinho. Eu queria que ninguém se movimentasse aqui, só o Espírito Santo. Assente-se, levanta as suas mãos e com as suas próprias palavras diga para Ele o quanto você o ama. Ficou um pouquinho confuso, o pessoal está achando que não tem culto quarto, que vai ser quinta. Não tem culto quarto. Não vai ter. Ficou confuso não, ficou claro. Pega as suas mãos. Antes do pastor Suzano começar a cantar, fecha seus olhos, faz assim com as mãos.
O tempo que você passa a sós com Deus transformar você, e você mudado perde as vistas do diabo. A palavra de Deus diz em Apocalipse 12 de uma mulher que recebeu as asas da grande águia, e ela voou para o deserto, fora da vista da serpente. Deus quer te colocar fora da vista da serpente. Erga suas mãos bem alto, bem alto, bem alto. Ele quer tocar você agora. Você, não estou falando de quem está ao seu lado, não. Você que está mal, você que está bem, você que está em depressão, você que está feliz, você que está ganhando dinheiro, você que não está ganhando dinheiro. Esquece tudo isso e deixa Jesus Cristo encontrar com o seu espírito. Simplesmente queira, porque é graça sobre graça. João disse: e todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Esse é um momento muito especial na sua vida, viu? Onde Ele está tirando as ferrugens espirituais, Ele está cortando os calos. Você que não sentia mais a presença de Deus, você vai voltar a sentir a presença de Deus. Você que há muito tempo não ouve a voz do Espírito Santo, Deus está tirando os calos espirituais, toda insensibilidade espiritual, está dando lugar ao Espírito de Deus. Aí vem Ele, é Ele, como onda de poder, passando nesse lugar. Toca, Deus, toca, 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 toca. Toca os espíritos, toca os espíritos, Senhor. Toca, Senhor. Toca esse casal de namorados que não sabe como se resolver, mas eles te amam. Toca eles. Toca esse marido, toca essa esposa, toca esse empresário. Toca, Deus. Toca, Deus. Toca esse funcionário público. Senhor, nós queremos a tua presença. Nós não queremos viver longe de ti, nós queremos o teu Shekinah. Toque, 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 toque. Aí vem, é Ele, receba agora, receba agora. Começa a gritar em outras línguas. Se você não fala em língua, Deus vai te batizar com o Espírito Santo agora. Com a mente você fala português, com o Espírito você fala em línguas. Olha, eu quero te dizer que a sua luta não está escondida diante dos olhos dele. Ele tem visto as suas lágrimas, Ele tem visto a sua luta. Por isso Ele te trouxe aqui hoje à noite, porque Ele quer te revestir com o Espírito Santo e com fogo. Ele
levantar as suas mãos para o trono, e diga: louve, louve. Pega a sua voz, levanta a sua face para o trono. Que da morte me salvou, e Ele é Deus, Ele é bom, Ele é Jesus. Louve, 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 louve ao único que da morte me salvou, e Ele é Deus. Ele é, e Ele é Deus, Ele é bom, Ele é Jesus, e Ele é Deus. Segura na mão do irmão da direita e da esquerda. Vamos ficar em pé, bem. Levanta a mão do seu irmão bem alto. O diabo nunca mais vai chegar na sua vida e te pegar desprevenido. Jesus disse: quando Ele vier, Ele vos guiará a toda a verdade. Quando Ele vier, preste atenção, Jesus falou, foi Jesus que falou sobre o Espírito Santo. Ele vos anunciará as coisas que hão de vir. Você nunca mais vai ser pego de surpresa. Ele vai te anunciar, Ele vai te proteger, Ele vai te ensinar. Ele cuida de você 24 horas. Aperta a mão desse irmão que está ao seu lado. Grite em outras línguas, grite em outras línguas, grite em outras línguas. Grite outra. É como uma cachoeira de fogo. É como uma cachoeira de fogo. Seja batizado do Espírito Santo. Aí vem, agora, agora. Toca a Deus, 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 toca